escanear e mandar as respostas. Então ficou uma coisa corrida, deu para se organizar bastante. E a prova, como todo mundo já disse, uma novidade, foi tudo bem que você deu aqui para a gente. O material disponível, os vídeos, nada fora. Uhum. Ótimo. Essa prova, eu confesso que ela foi mais simples do que eu tenho costume de cobrar, mas eu acho que nesse modelo remoto ela está adequada, digamos assim. É o que eu tenho observado nesses 4 semestres remotos já. Quem mais queria falar? Guilherme, você ia falar? Eu também achei que estava dentro do que foi proposto e eu consegui ela fazer até mais rápido do que o horário de aula. Então, achei bem mais tranquilo que a primeira. Ótimo, muito bom. E primeira prova também, né, gente? A gente não sabe como que o professor cobra, sempre tem essa dúvida, né? Eu acho que isso impacta também. Isso é verdade. Iago e Léo. Eu achei a prova tranquila também. Dessa vez deu pra fazer todas as questões sem correria. Aí foi A mais primeira tranquilo. também você achou, né? Eu achei, só que eu não deu tempo, porque eu fiquei querendo conferir as outras. Aí quando eu Ah, fui ver, tipo assim, eu fazia e conferia, fazia e conferia. Aí quando eu fui ver, eu já tava na última questão, assim, só que não dava tempo de fazer a letra C. Porque eu não tinha tirado foto entendi. ainda. Aí eu Entendi. mandei sem a letra C. E Léo? E você, Léo? Eu achei o tempo bem melhor para fazer, né? Porque a gente tá na correria, é bom ter um tempo estendido. Só que eu tive passando mal na última semana, aí eu não consegui pegar a matéria direita. Algumas questões que eu acertei, mas outras por detalhe, eu errei. Que pena. Né? Léo, hoje eu acho que é a primeira vez que a gente conversa mais, né? Eu tive até umas aulas aí, mas é porque às vezes eu não consigo ficar com o microfone aberto, entendeu? Entendi. Aí não Aí, fica às tão vezes eu tô no ativo, trânsito. né? Ok. Gente, e sobre o material da semana? O tempo foi mais curto, né? Vocês conseguiram assistir os vídeos, tentar fazer algo ou não? Eu assisti às aulas, mas eu não terminei a lista ainda não. Comecei a fazer só. Tá. Eu consegui assistir as aulas e consegui terminar a lista já. Oh, que Só rápido. que eu terminei hoje também, né? Porque eu fui ver as videoaulas ontem, porque eu tava cheio de coisa para fazer, mas deu para terminar hoje. Ok. Richard e Léo. Eu consegui assistir só 2 vídeos. Eu ia deixar para assistir agora nesse horário. Tá. Então, vai ser até bom, então, Leonardo, que a gente vai discutir agora os conceitos, aí vai ficar mais fácil para você ao assistir os vídeos, tá? Beleza. E Richard? Professor, eu comecei a ver os vídeos, só que não deu tempo. Aí, Uhum. eu costumo assistir mais as aulas, para ir depois ir elaborando as questões. Fica mais tranquilo para mim. Ok, então bora lá. Vocês já trouxeram alguma dúvida, algum de vocês? Ei, Eva, boa tarde. Tem a questão 2 eu acho, na letra E. A minha não tava dando resultado do gabarito de jeito nenhum. Tá. Dois, é. Uhum. Mais alguém? Eu tenho dúvida na 3C e AD, que uma depende da outra. E Uhum. na questão 7, A e C. Peraí, só um minutinho. Três. Eu vou copiar ela toda. Daqui a pouco eu marco os itens que são, tá? E a sete, né? Isso, a 7, A e C. É, a dois é qual item? Letra E. A três é? A 3 é a C e a D. E a 7 é a A e a C.
Se vocês não se importarem, Guilherme e Iago, antes de resolver essas questões, eu vou só explicar rapidamente aqui os conceitos, porque são 3 coisas só que foram definidas assim, né, nessa semana. Então, eu vou definir, depois a gente vem e faz essas questões. Pode ser? Pode sim. Tá bom. Então, vamos lá. No inicinho do conteúdo dessa semana, tanto na videoaula quanto no material escrito, a gente abordou o espaço vetorial Rn. Ei, Glauco, boa tarde. Eva e Glauco, vocês têm alguma dúvida? Querem trazer? Boa tarde, professora. Boa tarde. Que bom que vocês vieram. Bom, então o conteúdo dessa semana começou com o espaço vetorial Rn. A gente já conhece alguns, que é o espaço R1, ou simplesmente R. Ele é a reta real, né, que é o eixo X, que a gente já está acostumado. Os pontos aqui nesse eixo X, eles têm uma coordenada x, por exemplo, esse ponto P, a coordenada dele é 3, e, por exemplo, esse vetor OP, aqui no eixo real X, né? Ele também tem coordenadas 3. O outro espaço vetorial que a gente tem é o R2. O R2, ele é o plano XY que a gente também está acostumado, é o plano cartesiano XY. Todos os pontos aqui do R2, o R2, de modo geral, ele pode ser escrito como R cartesiano R, né? Que ele é o conjunto de pares ordenados, onde ambos os elementos, tanto x quanto y, são números reais. Então, quais são as coordenadas desse ponto P aqui no R2? 1 e 2. 1 e 2. E as componentes do vetor OP? Desse vetor OP? 1 e 2 também. Também. Então, sempre que dá as componentes, a gente precisa ficar atento se está representando as coordenadas de um ponto ou as componentes do vetor. Mas o contexto da situação nos informará isso, tá? Um outro R espaço vetorial Rn é quando n é igual a 3. Ele é o R3, que é o nosso espaço tridimensional XYZ. O R3, ele pode ser escrito como R cartesiano R, que na verdade ele é o conjunto de ternos ordenados XYZ, onde cada uma dessas componentes são números reais. Então, por exemplo, aqui nesse espaço R3 aqui do desenho, não sei se vai ficar claro para vocês não, mas eu quero saber quais são as componentes desse ponto P. A altura dele aqui é qual? 2. É 2. Aí projeta ele, joga ele lá no plano. Aí lá no plano a gente identifica o x e o y dele. Quais que são? O x é 1 e o y é 2. Isso. E, analogamente, as componentes desse vetorzinho aqui, OP, são dadas... as componentes são iguais às coordenadas do ponto final, né? Desse vetor. E a gente generaliza essa construção para um Rn qualquer. Então, por exemplo, no R1, tanto os vetores quanto os pontos têm uma entrada, tem uma coordenada. No R2, tanto os vetores quanto os pontos têm 2 coordenadas. No R3, tem 3. Quantas coordenadas, então, terão os pontos no Rn? N coordenadas. N coordenadas. Analogamente, os vetores no Rn também terão N coordenadas. Só a título de exemplo, esse vetor aqui, olha, vocês concordam que ele está no R5? Sim. Porque ele tem 5 entradinhas aqui, né? Por isso que ele é um vetor no R5. Então, nesse sentido, por mais que a gente não consiga enxergar o R4, o R5, a gente vive no ambiente R3, né? Então, por mais que a gente não consegue enxergar o R4, o R5, o R20, o R200, o Rn para n maior do que 3, a gente consegue atribuir
componentes para objetos, coordenadas e componentes, né? A gente consegue atribuir coordenadas para objetos geométricos dentro desses espaços abstratos. Por exemplo, a gente consegue identificar uma equação de um plano dentro lá do R3, ou do R5. A gente consegue identificar a coordenada de um ponto no R5. A gente consegue identificar a equação de uma reta dentro do R5. Então, por isso que é importante tudo isso que a gente estuda em GAAV, tá bom? Sabe aquelas equações paramétricas de reta? Que é x é igual a um ponto mais um vetor, mais um vetor diretor vezes um parâmetro, onde o parâmetro pertence aos números reais. X é igual a P mais TV. Isso aqui são as equação vetorial, né? De uma reta. Esta equação, ela pode ser vista também como uma equação em qualquer espaço Rn. Ela pode ser a equação de uma reta no espaço R5. O que vai diferenciar é o número de componentes, né? De coordenadas do ponto e de componentes do vetor diretor da reta. Então, sempre que a gente tem, por exemplo, 2 pontos no R20, a gente consegue somar as suas coordenadas, obter as componentes do vetor PQ, que é o Q menos o P. A gente consegue calcular o produto escalar entre dois vetores no R5. A gente consegue realizar a projeção ortogonal entre eles. E sempre de forma análoga, tá bom? A única diferença vai ser o número de componentes do vetor ou de coordenadas do ponto. Ficou claro? Ficou. Ok. Bom, um dos conceitos da aula de hoje vai ser combinação linear. Então, a gente vai analisar se um dado vetor, aqui eu chamei de V, a gente vai analisar quando que um dado vetor V é combinação linear de um conjunto de vetores, de outros vetores. E a definição é: o vetor V é combinação linear de outros K vetores se e somente se o vetor V puder ser escrito como soma de múltiplos escalares desses vetores. Ou seja, se existe um número real, alfa1, tal que multiplicado por V1, mais um número real alfa2, tal que multiplicado pelo vetor V2, e assim por diante. E um número real alfa, tal que multiplicado por VA. E se a gente realizar essa soma, a gente obtém o vetor V. Ok? Essa é a definição de combinação linear. Aí aqui tem um desenho dessa situação. Nesse desenho, olha, esse vetorzinho V, ele é obtido fazendo um múltiplo alfa1 do vetor V1, mais um múltiplo alfa2 do vetor V2, e assim por diante, mais um múltiplo alfa-k do vetor VK. Então, V é combinação linear desses K vetores, V1, V2, VK. Então, utilizando essa noção de combinação linear, a gente pode pensar nessa questão daqui, olha. O vetor V pode ser obtido como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 a seguir, exceto... Então, vamos lá. Eu vou fazer a letra B com vocês. Então, na letra B, a gente tem que verificar se o vetor V pode ser escrito como alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3. Então, a gente substitui as coordenadas, as componentes. Então, no lugar do V fica 7, 8, 9, igual a alfa1 vezes o V1, que é 2, 1 e 4, mais alfa2 vezes o vetor V2, 1 menos 1 e 3, mais alfa3 vezes o vetor V3, que é 3, 2 e 5. Então, a gente vai verificar se existem alfa1, alfa2 e alfa3 números reais que satisfazem essa igualdade. Então, daqui, dessa relação, o 7 é igual a quanto?
vai ser igual a 2 alfa 1 mais alfa 2 mais 3 alfa 3. Isso. O 8 é igual a quanto? Alfa 1 menos alfa 2 mais 2 alfa 3. Isso. E o 9? 4 alfa 1 mais 3 alfa 2 mais 5 alfa 3. E aí a gente chega num sistema linear, neste caso, com 3 equações. O número de equações coincide com o espaço Rn que contém esses vetores, né? Porque são 3 componentes. Para cada componente, a gente tem uma igualdade. E o número de incógnitas, α1, α2 e α3, coincide com o número de vetores que a gente está analisando. Ok? Ok. E aí, para verificar se V é combinação linear ou não de V1, V2 e V3, a gente tem que escalonar a matriz aumentada. Qual que é a matriz aumentada aqui? Primeira coluna. 2, 1 e 4. Uhum. Segunda coluna. 1 menos 1, 3. Isso. E 3, 2, terceira, 5. barra. 7, 8, 9. Olha só que legal, gente. Sempre que a gente faz isso, o que que coincide com a primeira coluna? Primeiro vetor. É o V1, né? Segunda coluna. V2. Isso. Aí a terceira é o V3 e a coluna dos termos independentes. O vetor resultante. Isso, que é o vetor V, que a gente está verificando se ele é combinação linear dos outros, né? Então, isso aqui, gente, sempre que a gente faz essa construção, a gente chega numa matriz aumentada nesse formato. Ok. Aí a gente tem que escalonar e resolver. Eu vou utilizar aqui, deixa eu copiar só para um minutinho. Eu vou lá na calculadora de matrizes para economizar o nosso tempo e aumentar a nossa discussão. Vamos lá na calculadora de matrizes. Aí eu coloco. Vamos, estava indo tão bem, né? Travou. Sacanagem. Deu. Eu vou colocar aqui, ó, resolução de sistemas lineares. Vocês têm o hábito de utilizar essa calculadora de matrizes? Eu uso sim. Ela é muito boa, né? É muito boa. Então Eu vamos não lá. costumo, não. Não, por quê? Não. É falta de hábito ou Falta, não falta, gosta? falta do hábito mesmo. Nunca eu já tentei uma vez, mas hoje em dia eu não uso mais, não. Ah, na aula, igual aqui, o foco aqui agora não é o escalonamento. Então, eu gosto de fazer para a gente economizar tempo nessa conta e otimizar a discussão. Então, é 2, 1. Nossa, está muito lento. Meu Deus do céu. Não ter paciência aqui, só um minutinho. Será que se eu tivesse escalonado já teria terminado? Vamos lá. 2, 1, 3,
igual a 7. 1 menos 1, 2 igual a 8. 4, 3, 5 igual a 9. Vou resolver utilizando o método de Gauss-Jordan. Então, x1, x2 e x3 aqui são os nossos alfa1, alfa2 e alfa3. Olha, o que a gente consegue observar aqui? Que vai ter solução única. Única, né? Então, 0, menos 2 e 3, que é a solução. Então, resolvendo, utilizando o método de Gauss-Jordan, obtemos alfa1 igual a 0, alfa2, 0 menos 2 e 3. Logo, e aí o que a gente faz com esses valores de alfa1, alfa2 e alfa3, pessoal? A gente substitui nessa equação. Isso. Então, substituindo nessa equação aqui asterisco, então vai ficar V é igual. Então, no lugar de alfa1 é 0, alfa2 é menos 2 e alfa3 é igual a 3. E daqui a gente concluiu que, de fato, o vetor V se escreve como somas de múltiplos escalares de V2 e V3. Então, V é combinação linear deles, né? Ficou claro? Ficou. Ok. Supõe, aqui nesse nosso caso, observem, houve apenas uma solução para essa escrita da combinação linear. Mas se o nosso sistema tivesse infinitas soluções, iria significar que nós iríamos ter infinitas possibilidades para esta escrita da combinação linear. E se o sistema fosse impossível, significaria que não existiriam alfa1, alfa2 e alfa3, de modo que a gente possa escrever o vetor V como soma de múltiplos escalares de V1, V2 e V3. Então, sempre que esse sistema é impossível, o vetor V não é combinação linear de V1, V2 e V3. Ficou claro? Ficou. Professora, Oi. quando ele é infinitas soluções, um dos alfas ele fica como uma variável livre? Isso mesmo. Certo, certo. Beleza. Exatamente. Aí o sistema fica com variável livre, aí um desses alfa aqui, lembrando que aqui as incógnitas dessa matriz aumentada, as colunas são relativas às incógnitas, né? Alfa1, alfa2 e alfa3. Então, uma delas vira variável livre. É isso mesmo. Beleza, entendi. Então, nessa questão, olha, o vetor V pode ser obtido como combinação linear de V1, V2 e V3, exceto aqui na letra A gente sempre pode escrever o vetor. Como que a gente pode escrever esse vetor V como combinação linear de I, J e K? — 7 igual a I, 8 igual a 7, J e 9 igual a V, igual a K? quase. É só o igual Quase. que está errado, tá? Ah, É beleza. 7I mais 8J mais Ah, 9K, entendi. ok? Então, todo vetor no R3, ele pode ser escrito como combinação linear de I, J e K. Então, a letra A e a letra B, o V é combinação linear. Aí, no caso, teria que resolver a C e D para marcar. Mas eu não vou fazer isso agora, não, que eu quero focar no conteúdo e tirar as dúvidas. Depois a gente volta nisso, pode ser? Pode sim. Então tá. Então vamos lá.
Marque V para verdadeiro ou F para falso. Qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear de I, J e K? Verdadeiro. É verdadeiro, né? Porque se eu pegar um vetor qualquer, x, y, z, onde x, y, z são quaisquer números reais, a gente sempre pode escrever. Isso aqui é igual a xi mais yj mais zk, né? Então, por isso que é verdadeiro. Qualquer vetor do plano xy pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2, dados esses V1 e V2? Eu acho que é falso, porque V1 e V2 são múltiplos escalares. Aí eles só vão gerar vetores que são múltiplos escalares deles. Isso, certinho. Isso mesmo. Então, uma forma de... Você pegou exatamente, Guilherme, a lógica geométrica. Eu vou só fazer essa demonstração aqui algebricamente, tá? Para ficar completo. Então, seja xy um vetor qualquer do plano. Então, vamos verificar se xy pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Aqui está uma perguntinha, que é para a gente verificar. Então, vamos substituir. xy é igual a alfa1 vezes... O V1 aqui é 1 e menos 2. Mais o alfa2 e o V2, menos 4 e 8. Esse vetor menos 4 e 8, como o Guilherme já observou, ele é menos 4 vezes o V1, né? Então, a gente pode até já simplificar aqui. Alfa1 vezes 1 e menos 2, mais alfa2 vezes menos 4 vezes 1 e menos 2. Então, colocando esse vetor 1 e menos 2 em evidência, vai ficar alfa1 menos 4 alfa2, é esse número real vezes o vetor 1 e menos 2. Eu vou chamar esse número real aqui de alfa, que é o número real. Então, daqui a gente percebe que todos os pontos de coordenada xy que a gente consegue obter através de somas de múltiplos escalares de V1 e V2 são aqueles que são um número real vezes o vetor 1 e menos 2. Apenas eles. Aqueles vetores que não são paralelos a 1 e menos 2, eles não podem ser gerados por esses dois vetores. Por exemplo, se eu pegar me fala um vetor que não é paralelo a 1 e menos 2. 1 e 1. 1 e 1. Então, esse vetor 1 e 1 não pode ser obtido como combinação linear de V1 e V2. Vai dar uma contradição aqui nessa continha, vai dar um absurdo ali. Professora, Oi. nesse caso aí é como se o vetor que fosse combinação linear, ele só aparecesse na reta, digamos assim, que é formada pelo... Exatamente. Tá, entendi. Isso mesmo. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com vetores com duas coordenadas, com duas componentes, né? Aqui na letra B. Então, a gente está no plano XY. A gente tem que o vetor V1, ele é 1 e menos 2. Então, 1 e menos 2. O vetor V1 está aqui. E o vetor V2, ele é... Vou ter que aumentar meu desenho aqui, deixa eu ver se vai dar.
O vetor V2 vai ser menos 4. Aí, 8, eu aumentei para baixo. É para cima que eu teria que aumentar. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Então, mais ou menos. Esses dois vetores, eles são paralelos. Peraí, gente, que o meu desenho... Ai, socorro. É porque o trem apagou ali. Um minutinho, por favor. Só para o meu desenho ficar mais... didático. Então, aqui a gente tem, ó, o plano x e y, porque os vetores da letra B estão no R2. Aí, vou traçar esse vetor V1, que é 1 e menos 2, tá aqui. E o vetor V2, que é menos 4, 1, 2, 3, 4 e 8. Gente, a minha escala não tá bonitinha, eu tô fazendo no olho. Mas o fato é, até que ficou mais ou menos, que esses dois vetores são paralelos. Então, sempre que fizermos somas de múltiplos escalares de V1 e V2, a gente sempre vai obter um vetor aqui, nesta reta, que passa pela origem e é paralela a V1 e a V2. Concordam? Aham. Então, neste caso, se um vetor estiver apontando aqui para fora da reta, ele já não pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, essa afirmação aqui da letra B é falsa. Ok. 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 Beleza. Agora, a letra C. O vetor 4 e 3 é combinação linear de... como se fosse o I e o J no R2? Vou passar. Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. Como que fica essa escrita? Espera que eu vou colocar aqui. Como que fica essa escrita? V vai ser igual a 4 vezes o vetor 1, Uhum. mais 3 vezes o vetor 2. Aí, substituindo, então, as componentes de V, de V1 e de V2, a gente conclui que 4 e 3, ele pode ser escrito como 4 vezes esse vetor, que eu vou chamar de I, mais 3 vezes o vetor J. Então, a letra C é verdadeira. Vamos ler a 4 agora. A letra D agora. Então, esse vetor V tem 3 componentes, então ele é um vetor do R3. Ele pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3, desses 3 vetores dados? Aí eu acho que já tem que fazer o determinante. Uhum. Sempre tem que usar o determinante ou tem vezes que não dá para usar o determinante? A gente só consegue usar o determinante quando a matriz obtida tem mesmo número de linhas e colunas, né? Então, quando tem mesmo número de vetores e de componentes deles. Então, 3 vetores no R3, 2 vetores no R2, aí dá para usar o determinante. Se tiver 4 vetores no R3, não dá. Então, vamos lá. 2, 4 menos 3 igual a alfa1 vezes o V1, mais o alfa2 vezes o V2, mais o alfa3 vezes o V3. E aí?
Primeira igualdade, qual que é? Alfa 1 mais... alfa 1 é igual a 2. Professor, ali não é 3, não é 2, não, no último ali. É 2, obrigada. Então, aqui, ó, analisando a primeira componente, 2 é igual a alfa 1 mais 0 mais 0. Então, alfa 1 é igual a 2. Analisando a segunda componente de todos eles. Então, 4 é igual a quê? Menos alfa 2. Menos alfa 2. Quando aqui a gente conclui que o alfa 2 é igual a menos 4. E terceira componente, Menos 3 vai ser igual a 2 alfa 3. isso. Então, o alfa 3 é igual a menos 3 meios. Então, qual a conclusão que a gente chega quando a gente resolve esse sisteminha daqui? Que o V ele pode ser escrito como 2V1 menos 4V2 menos 3 meios V3. Muito bem. Então, o vetor V é combinação linear de V1, V2 e V3 neste caso, então é verdadeiro. Ficou claro, pessoal, essa noção de combinação linear? Ficou. Sim, ficou. Ok. Meninos que não tinham concluído os estudos, vocês conseguiram compreender, acompanhar? Richard, Eva e Glauco, deu para acompanhar? Glauco e Eva nem me falaram se não tinham concluído ou não. Deu sim, tá tranquilo. Deu? Ótimo. Eva e Richard. Seguiu, Eva? Ótimo. Richard, você tá aí? Bom, vamos continuar então. Um outro conceito dessa aula é de dependência linear e independência linear. Ah, o Richard saiu. Que pena. Ah, voltou. Tá me ouvindo, professor? Agora sim, Richard. O que eu tava falando, eu tô com problema de internet, mas eu consegui compreender, sim. Ah, que ótimo. Então tá bom. Então, um outro conceito aqui, que é o último conceito da aula de hoje, é o de dependência linear e independência linear. Então, a partir de agora, a gente vai analisar se um conjunto formado por K vetores é linearmente dependente, que a gente chama de LD, ou linearmente independente. Como que a gente faz essa análise? Então, aqui, ó, a gente parte de um conjunto de K vetores. Então, a gente considera a soma de múltiplos escalares desses K vetores e iguala ao vetor nulo. Então, quando a gente substitui as componentes dos vetores aqui nesta equação, a gente chega num sistema linear homogêneo. E a gente já sabe que todo sistema linear homogêneo tem solução. Então, pode ser que ele tenha apenas uma solução, que a gente chama de solução trivial, ou ele pode ter infinitas soluções. Então, neste caso, de acordo com esse número de soluções desse sistema linear homogêneo, a gente vai definir se o conjunto de vetores é LD ou LI. Se esse sistema tiver apenas uma solução, então o conjunto de vetores vai ser linearmente independente. Agora, se o conjunto de vetores tiver infinitas soluções, então o conjunto de vetores. Se esse sistema linear tiver infinitas soluções, então o conjunto de vetores vai ser linearmente dependente. Deu para acompanhar a lógica? Deu sim. Ok, então bora praticar e depois eu. Professor, Oi. tentando imaginar isso geometricamente, é como se eu fosse somando, tipo assim, eu ligo o vetor 1, aí o vetor 2 eu coloco ele no final de V1, e na hora que eu vou fazendo isso com todos os vetores, Tem aí que o voltar último lá no liga no pontinho. primeiro? Seria Isso. tipo isso? Isso mesmo. Só que tem casos de vetores que isso acontece quando você só faz assim, 0V1 mais 0V2 mais 0Vn. Tem casos que não existem números reais que você consegue fechar esse polígono, digamos assim. Ok? Entendi. Beleza. Ok. Então, agora a gente vai utilizar essa definição
para verificar se esse conjunto de vetores é LD ou LI. Vamos resolver dois, a letra A e a letra B, para a gente poder praticar. Então, vamos lá. Como que a gente vai verificar se esse conjunto V1 e V2 da letra A são LD ou LI? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se eles são paralelos ou não. Ah, muito bem. Você já está lá. Eu até coloquei isso aqui como resultados importantes. Tá certo o que você falou, tá? Mas como eu estou aqui no inicinho da explicação, eu quero fazer algebricamente, para a gente poder comparar, tá? Então, vamos lá. A gente sempre tem que escrever alfa1, V1, mais alfa2, V2, igual ao vetor nulo. Sempre assim. Então, daqui vai ficar alfa1 vezes o vetor V1, mais alfa2 vezes menos 1 e menos 3. O vetor nulo tem quantas componentes aqui agora, na letra A? Duas componentes. Isso, porque ele tem um vetor do plano XY. Então, na primeira entrada, vai ficar alfa1 menos alfa2 é igual a zero. Segunda entrada, 2 alfa1 menos 3 alfa2 é igual a zero. Então, a gente chegou no sistema linear. Esse sistema linear, nós vamos utilizar o método de Gauss-Jordan para resolvê-lo. Então, vamos escrever sua matriz aumentada. Então, de novo, olha. Primeira coluna, os componentes do vetor V1. Segunda coluna, componentes do vetor V2. E terceira coluna, agora, são os componentes do vetor nulo do espaço, né? Isso. 1 menos 1, 2 e menos 3. Até isso eu tô com... Vou fazer lá no... 1 menos 1, 2 e 3. Menos 1, 2, 3, certinho. Utilizando o método de Gauss-Jordan. Então, olha só. A gente chegou na matriz... exclui essa última linha, porque eu tinha que ter excluído aqui. Deixa eu... Isso. Então, aqui, olha, a gente pode observar que ficou na matriz identidade barra 00. Tem apenas a solução trivial. Então, como tem apenas a solução pelo método de Gauss-Jordan, a gente concluiu que alfa1 é igual a zero e alfa2 é igual a zero. Portanto, o que a gente pode concluir sobre esse conjunto de vetores? É LD ou LI? LD. Ele LD. tem uma solução. Então, é LI, tá bom? Daqui a beleza. pouquinho eu vou te explicar para não confundir, porque tem uma lógica geométrica desse nome, tá? Então, quando tem uma solução, LI, são independentes. Então, sempre é isso, gente. Sempre tem que fazer alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3, igual ao vetor nulo. Vamos fazer aqui a letra B. Então, na letra B, V1, V2 e V3. Vamos ficar alfa1 vezes o V1, mais o alfa2 vezes o V2, mais alfa3 vezes o V3, igual ao vetor nulo deste espaço. Então, na primeira coordenada, na primeira entrada, qual é a equação que a gente obtém? Menos 3
é alfa 1 mais alfa 2 mais 4 alfa 3 é igual a 0. Segunda entrada. 2 alfa 1 mais 10 alfa 2 menos 5 alfa 3 é igual a 0. Isso. Então, a gente tem que resolver esse sistema. Professor, Oi. teria problema se eu montasse já direto a... Como é que chama? Esqueci o Eu nome. A sei, a matriz matriz? aumentada já, né? Isso. Oi, Guilherme. Eu já observei muitos casos de erros de aluno que montam direto a matriz aumentada, resolve o sistema, aí fala, o sistema tem solução única, e termina. Eu gosto de escrever a equação desde o início, por quê? Porque quando esse sistema tem infinitas soluções, você consegue apresentar uma combinação linear entre os vetores. Aí você não perde o rumo da sua análise, ok? Ok. Eu já tive aluno que na prova estava perdido. Eu sei que você não está perdido, né? Eu sei que você está consciente do que está fazendo, mas eu estou dando exemplo, tá? Aí falava assim, portanto, o sistema tem infinitas soluções. Pronto, acabou. Esqueceu o que estava analisando, esqueceu o que o alfa 3 ser uma variável livre implica nesta equação inicial, sabe? Que a gente está analisando uma relação entre os vetores, aí perde um pouquinho de informação. É por isso que eu te aconselho por exemplo, a escrever essa equação aqui que eu marquei e colocar a matriz aumentada, ok. Que aí a essência aqui é essa equação, tá bom? Uhum. É porque normalmente eu coloco essa primeira equação, mas não monto o sistema, eu já vou direto para a matriz. Então, tudo bem. Então, pode ser. Mas deixar de escrevê-la, aí é pecado. Aí normalmente no final, depois que eu resolvo a matriz, aí eu monto o sisteminha com o que sobrou. Aí volta. Isso mesmo. Uhum. Menos 3, 1, 4, 2, 10, menos 5. Menos 3, 1, 4. Na vassourinha ali dá para limpar também. Cadê? Essa vassourinha do lado de células Ah, aí. aqui, né? Nossa, eu nunca usei ela. Juro. É 2, 10 e menos 5? Esqueci. Eu volto aqui. Menos 3, 1, 4, 2, 10 e menos 5. Certinho. Essa vassourinha limpa o quê? Tudo? Limpa tudo que tem Ah, aí. tá. Ok. Então, por hora, eu vou deixar isso. Eu queria excluir essa equação. Acho que eu não consigo, não. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, a matriz aumentada escalonou e chegou chegou à conclusão, olha só, tem pivô na coluna do alfa 1, pivô na coluna do alfa 2 e não tem pivô na coluna do alfa 3. Então, o alfa 3 é uma variável livre. Vou copiar isso para lá para a gente interpretar. Então, conjunto solução. Então, essa matriz vai ser escalonada e a gente vai concluir que o alfa 1 é igual a 45, 32 avos, alfa 3. O alfa 2 é igual a 7,32 avos, alfa 3. E o alfa 3 é uma variável livre. Isso que conclui ao resolver esse sisteminha, né? E aí, o que isso significa agora? A gente está tentando resolver essa equação e viu que ela tem infinitas soluções, né? O que a gente conclui disso? Que se a gente substituir o alfa 1 lá na equação, o alfa 2 e o alfa 3, aí a gente pode escolher qualquer valor para alfa Uhum, 3, que ótimo. aí vai resultar na equação, no Então, vetor. aqui, ó. Se o alfa 3 for igual a zero, alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são iguais a zero. Então, a gente não ganha informação nenhuma dessa equação, né? E se o alfa 3 for igual a 1, por exemplo? O que isso implica com o alfa 1 e o alfa 2?
Alfa 1 vai ser 45 sobre 32? E o alfa 2, 7 sobre 32. Então, o que a gente observou é que a equação, essa equação asterisco, possui infinitas soluções, né? E se essa equação possui infinitas soluções, o conjunto de vetores é LD ou LI? LD. LD, isso mesmo. Ótimo. Aí, gente, tem um resultado que fala o seguinte: sempre que a gente tem um conjunto de vetores LD... Ai, senhor, me travou aqui para mim. Peraí, tá, gente? Como que eu tiro isso? ESC. Aperta Ctrl A. Ou Windows A, na verdade. Obrigada. Então, a conclusão que a gente... Eu queria só apagar esse 7 aqui, que ficou aqui em cima. Então, a conclusão é que, como essa equação possui infinitas soluções, o conjunto de vetores é LD. Aí a gente tem um resultado que fala o seguinte, era só isso essa questão, tá, gente? Tem um resultado que fala o seguinte, sempre que nós temos um conjunto LD de vetores, então pelo menos um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. E para escrever um desses vetores como combinação linear dos outros, é o que a gente vai utilizar isso aqui, olha. O que eu já ia fazer com vocês. A gente atribui um valor fixado para a variável livre. Aqui, por exemplo, nós chamamos o alfa 3 de 1 e substituímos nessa equação estrela. Aí vai ficar o alfa 1, 43,32 avos de V1, mais o alfa 2, V2, mais o 1 alfa 3, mais 1 V3 é igual a 0. Se eu colocar esse V3 para o segundo membro, vai ficar que esses números aqui são iguais a... se eu pegar o menos aqui, a gente vai obter o V3. Concordam ou não? Eu substituí aqui, ó, o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 aqui. E com essa substituição eu consegui isolar o alfa 3, por exemplo. Então, daqui a gente dá um exemplo que sempre que a gente tem um conjunto de vetores LD, pelo menos um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. Beleza? Beleza. Então tá. Agora, só passar os resultados, não vou nem demonstrar nem nada, não, vou só comentar. Aí depois a gente vai para os exercícios que vocês pediram, tá? Então tá aqui, olha. Um conjunto que contém exatamente n vetores no Rn é Li, se somente se o determinante da matriz cujas colunas são esses vetores é diferente de zero. Isso porque cai aqui, ó, nesse primeiro caso. Essa letra A gente tinha 2 vetores no R2. Então, quando a gente tem 2 vetores no R2, essa equação α1V1 mais α2V2 igual a 0, ela pode se escrever como um sistema AX igual a 0, onde essa matriz A é quadrada. Então, se o determinante da matriz A for diferente de 0, esse sistema tem solução única. E aí o conjunto é LI. É isso que está falando lá naquela primeira observação. Aqui está falando o seguinte, olha, tem K vetores no Rn, onde o número de vetores é maior do que o espaço ambiente. Então, por exemplo, esse N aqui do Rn, ele vai indicar para o número de equações.
Então, tem N equações no sistema. Cada vetor está em uma coluna. Então, ele tem mais vetores, mais colunas do que equações. Então, vai ter pivô, vai ter variável livre. Deixa eu tentar esboçar aqui melhorzinho. Quando a gente quer verificar se esse conjunto S é LD ou LI, a gente resolve α1 V1 mais α2 V2 mais αk VK igual ao vetor nulo. Aí isso aqui fica, olha, a primeira coluna é o vetor V1, são os componentes do vetor V1. Segunda coluna, os componentes do vetor V2. Késima coluna, componentes do vetor VK barra o vetor nulo. Só que esse vetor nulo, ele tem N componentes, onde N é menor do que K. Então, como essa equação aqui, olha, essa matriz aumentada, tem mais colunas do que linhas, e ele é um sistema linear homogêneo, então, conjunto solução, a solução, esse sistema vai ter infinitas soluções, ocasionando que o conjunto é LD. Deu para entender esse esquema? Deu sim. Deu? Então, tem mais colunas do que linhas. Ok. Esse resultado é super importante, a gente mais ou menos já comentou sobre ele, que é um dado conjunto de K vetores é linearmente dependente se somente se pelo menos um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, toda vez, em geral, que tem um exercício, verifique se esse conjunto de vetores é LD ou LI, a gente já pede para aproveitar que pega carona. Se for LD, expresse pelo menos uma combinação linear ali dentro desse conjunto de vetores. Tá? Bom, outra observação. Se o conjunto de vetores contém o vetor nulo, então esse conjunto de vetores é LD. Por quê? O vetor nulo, ele pode ser escrito como combinação linear de todos os vetores do universo. Concordam? Sim. Olha, o vetor nulo, ele pode ser escrito como combinação linear de quaisquer conjuntos de vetores, pela observação anterior. Então, por exemplo, se o V2 for igual ao vetor nulo, então o V2 é combinação linear dos outros vetores, então esse conjunto é LD. Então, o 4 é uma consequência do 3. Uma outra consequência do 3. Um conjunto formado por dois vetores é LD se somente se um deles for múltiplo escalar do outro. O Guilherme já tinha falado isso antes, né? Então, sempre que a gente tem um conjunto formado por dois vetores, se eles são paralelos, o conjunto é LD. Se eles não são paralelos, o conjunto é LI. Ok? Essa observação, sim. Todo conjunto formado por um único vetor não nulo é LI. Por quê? Para a gente analisar se esse conjunto S é LD ou LI, a gente tem que calcular α1 V1 igual ao vetor nulo. Aqui já está falando que esse vetor V1 é diferente do vetor nulo. Então, quando que essa equação vai ser satisfeita? Quando o α1 for igual a zero, concordam? Apenas. Então, tem apenas a solução trivial. Por isso que todo conjunto formado por um único vetor não nulo é LI. Ok? Ok. Beleza, vou tirar suas dúvidas e depois eu tenho mais alguns aqui para a gente fazer. Bora lá. Então, essa aqui foi a dúvida do Iago, se eu não me engano. Isso.
escreva, se possível, o vetor W como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. E foi só a letra E, né? Isso. Então, a gente precisa analisar essa equação. W igual a quanto? A gente quer verificar se W é combinação linear de V1, V2 e V3. Então, W é igual a alfa 1, V1. Eu já vou... mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3. A gente quer verificar se essa equação é satisfeita ou não para alguns escalares alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, a gente substitui as componentes de W, as componentes de V1. Em qual Rn esses vetores estão? R4. No R4. Então, no fim das contas, a gente tem que escalonar essa matriz. Primeira coluna é o V1, segunda coluna, o V2, terceira, o V3, quarta coluna, o V4, barra o W. Aqui, Professor, eu acho que você colocou um vetor a mais aí, não? 2, 3, O coloquei. 3 e o 4 repetiu. Ai, gente. Só eu mesmo. O V4 é menos 1. V4, 1 menos 1. Ah, tá. Peraí. O que eu errei? É o menos 1, primeiro. Não, V4, não entendi. Isso. O W, ele está como 1, o primeiro. Ah, sim, entrada. verdade. Uhum. Ok, obrigada, Glauco. Ali tem Então, um igual aqui... ali também. Acho que era para Oi? ser mais, né? Ali tem um igual, depois do alfa 2 vezes o V2, tem um igual alfa 4 ali, acho Isso. que era para ser mais, né? Aí pode ser assim, né? A gente quer verificar se o W pode ser escrito como... Ah, tá. Nossa, gente, é porque eu errei tudo, eu confundi aqui. Aqui é mais alfa 3. Ok, certinho. Então, a gente tem que escalonar essa matriz. Iago, você tem dúvida no escalonamento? Quer que eu faça ele passo a passo ou Não, pode não, ir lá para o... pode fazer na calculadora mesmo. Tá bom. Eu vou anotar aqui os vetores. Não vou anotar, vou passar para outra tela. Peraí. Vou utilizar meu pincelzinho, que agora eu sei, né? 3, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1 e 4. Ops. Menos 1, 0, menos 4 e 0,206. Isso. Então, tem, né? Escalonou a matriz aumentada. E chegamos num absurdo, né? Então, aqui, a única diferença é que esse x1 aqui é o alfa 1. X3 é o alfa 3, x2 é o alfa 2. Então, aqui, olha, a gente chegou num absurdo, que 0 é igual a menos 4/3. Então, a conclusão, esse sistema aqui é impossível. Se o sistema é impossível,
não existem valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que satisfazem o sistema, logo não existe valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3, de modo que W seja escrito como soma alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3. Entendi. Foi nisso que eu cheguei, só que aí o Não gabarito tá sabia com. interpretar, né? Não, é que o gabarito tá com um resultado diferente, eu acho. Ah, então vou anotar isso para eu consertar. Então, sempre que o sistema der impossível, significa que não existem valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que satisfazem esta equação. Ok? Ok. Glauco, Richard, André, estão conseguindo entender? André, boa tarde. Eu estou, professora. Ok. Richard, Também tô. Eu só tô achando esse conteúdo um pouco cansativo. por quê? Acho muito denso. Essa parte, principalmente de escalonamento. Ah, tá. Mas eu tô conseguindo pegar assim. Entendi. De fato, porque você tem que ficar preso às definições e fazer as continhas e interpretar, né? Realmente. Guilherme, ok? Até agora, ok. André? André, quando quiser, você responde. Então, agora, esse exercício 3, ele já é mais completo, digamos assim. Beleza, André, se tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Esse exercício 3, ele junta todos esses conceitos que a gente discutiu hoje. Então, vamos lá. Foram dados os vetores U, V e W. Eles estão em qual RN? R2. No R2. A primeira coisa, escreva o vetor x, que é esse 8 e 6, como combinação linear de U, V e W. Então, a gente tem que fazer aquela continha. X é igual a alfa 1 vezes o U, mais alfa 2 vezes o V, mais o alfa 3 vezes o W. E aí, quando a gente vai resolver essa continha, a gente chega na matriz aumentada, que é o U, V, W, barra o X. Aqui, só basta fazer o L1, vai para L1 menos 3, L2. Aí já fica na forma escalonada reduzida, né? Vai ficar 1, 0, 0 menos 6, 8 menos 18, menos 10. Ok. Então, essa matriz já está na forma escalonada reduzida. A gente tem um pivô na primeira e segunda coluna, que são os coeficientes, né, de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E aí, qual que é o conjunto solução daqui? Daí a gente tira aqui o alfa 3, vai ser igual a menos 6, alfa 3 é igual a menos 10 no sisteminha, e 2 Peraí, alfa tem 3 um aqui, né, na frente. isso, Alfa verdade. 1. Alfa 1 menos 6, alfa 3 é igual a menos 10. Isso. Menos 10 mais 6, alfa 3. E o alfa 2? Vai ser igual a menos 2 alfa 3 menos 6. Isso. Isso. E o alfa 3 é a variável livre, né? Ok. Ficou bem apertadinha aqui. Mas, em resumo, se a gente substituir esses valores de alfa... Eu vou passar isso lá para baixo, porque isso é importante.
Então, se a gente substituir esses valores obtidos de alfa1, alfa2 e alfa3 nesta equação que a gente está querendo resolver, a gente conclui que o vetor x, ele pode ser escrito como o alfa1 vezes o vetor u, mais o alfa2 vezes o vetor v, mais o próprio alfa3 vezes o vetor w, certo? Eu só substituir Certo. alfa1, alfa2 e alfa3. Só que aqui, em particular, considerando, por exemplo, posso escolher qualquer valor, tá? Mas se eu considerar aqui, por exemplo, o alfa3 igual a 0, qual vai ser a combinação linear dada? Então, substituindo o alfa3 igual a 0. Então, vetor x, Menos 10, 6 e 0? isso, menos 10u, mais 6v, mais 0w. Pronto. Então, esse aqui é um caso particular de combinação linear. E esse aqui é o caso geral de todas as combinações lineares, porque o alfa3 ele pode assumir qualquer valor real. Ok? Ok. Então tá. Então, na letra A, a gente escreveu esse vetor x como combinação linear de u, v e w. Aí, na letra B, a gente vai... É possível escrever esse vetor x como combinação linear de diferentes formas encontradas no item anterior? Sim, é possível. É só trocar o valor de alfa. Isso. Estou diminuindo aqui, que ficou muito grande, não estou conseguindo nem ler. Nossa, mas está muito grande ainda. Isso. Então, na letra B, vamos responder lá, bonitinho. Então, na letra A, a gente apresentou, né? Uma combinação linear. Aí, na letra B, vocês me apresentem outra combinação linear. Se colocar o... Pode falar. Alfa 3 igual a 1, por exemplo. Uhum. Então, o alfa2 vai ser igual a quanto? Aí vai ser menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Ah, tá, alfa. O alfa... Ah, tá, beleza. Já vamos fazer isso que você falou. Então, substituindo aqui nessa equação verdinha, né? Então, x vai ficar menos 10 mais 6, menos 4. Ah, Aí vai ficar 6 menos 2, né? 4. E uhum. depois só o W. Isso mesmo. Então, para cada valorzinho de alfa3, a gente vai obter uma combinação linear diferente. Ok? Ok. Beleza. A letra C agora. Escreva o vetor. Aí agora, pediu para escrever o vetor x apenas como combinação linear de u e v. Então, apenas desses dois vetores. Será que vai ser possível? A gente precisa tentar. Deixa eu recordar aqui quem é o e v. X é 8 e 6 e 1031. Então, daqui, da primeira linha, o que que a gente conclui? Ó, da primeira entrada, aliás. 8 vai ser igual a alfa 1 mais 3 alfa 2.
E da segunda? 6 vai ser igual a alfa 2. Isso. Então, se alfa 2 é igual a 6, 3 vezes 6, 18. Passa para o primeiro membro negativo, então vai ficar menos 10. Então, alfa 1 igual a menos 10. Então, agora, olha, com aqueles 3 vetores, existiram infinitas possibilidades de realizar a combinação linear. Agora, olha, a combinação linear ela é única. Concordam? Aham. Errei. E é a letra D agora. É possível escrever esse vetor x como combinação linear de u e v de maneira diferente encontrada no item C? Nesse caso, não. Aí, nesse caso, não, né? Porque não existiu variável livre. Só existiu a solução única. Vou chamar essa equação daqui, olha, de 2 asteriscos. E ela possui solução única. Alguma dúvida? Não deu para entender. Eram essas suas dúvidas, não eram? Sim. Como eu mudei aqui, eu perdi um pouquinho de onde estava o pontinho. Aí agora surgiu a pergunta: qualquer vetor do plano XY pode ser escrito como combinação linear desses vetores U e V? Então, U é 1 e 0 e V é 3 e 1. A e B são números reais quaisquer. Então, pediu para escrever um vetor qualquer do plano XY como combinação linear de U e V. Deixa eu só conferir. 1 e 0 e 3 e 1. Isso. Deu para entender o que está pedindo aqui? Pegou um vetorzinho qualquer do R2 e pediu para escrevê-lo como combinação linear desses dois vetores U e V fixados. Será que isso vai ser possível? Vou colocar aqui uma interrogação. Então, daqui a gente conclui que o A é igual a alfa 1 mais 3 alfa 2 e o B... Vou consertar meu A aqui, que ficou parecendo um alfa. E o B é igual a 0 alfa 1 mais alfa 2. Se o B é igual a alfa 2, o A é igual a... Se o B é igual a alfa 2, o alfa 1 é igual a quanto? Isso daqui. Então, a gente achou, olha, essa respostinha, olha. Se eu pegar, a gente sempre analisa essa equação daqui, né? Vou chamar de 3 asterisco agora. Eu vou substituir o alfa 1 no lugar de 1. Y é esse vetor AB aqui. Então, ficou, olha. A menos 3 alfa vezes o vetor U mais B vezes o vetor V. O que isso significa? Por exemplo, se eu tiver um vetorzinho, por exemplo, se o vetor Y for 1 e 1,
Então, o A é igual a 1 e o B é igual a 1. Então, se eu substituir o A e o B, o alfa 2 aqui é B, eu esqueci de substituir, peraí. Um minutinho que travou. Isso. Olha só, se esse vetor AB, se eu chamá-lo de 1 e 1, o Azinho vale 1 e o Bzinho vale 1. Então, se eu pegar aqui nessa respostinha aqui que nós obtivemos, nessa solução, se eu substituir o A por 1 e o B por 1, então esse vetor 1, 1 vai ser escrito como menos 2U mais 1V. Me fala um outro vetor do plano. Daria para colocar 0, 0? 0, 0. Então, esse vetor 0, 0 vai ser, ó, 0U mais 0V. Se for substituir ali, né? Se a gente pegar, por exemplo, o vetor menos 27 e 15. Então, esse vetor menos 27, 15, substituindo o A por menos 27 e o B por 15, então vai ficar 27 menos 45. Não foi nem para fazer o contrário. 45 menos 27 dá 18, né? É. 15 menos 7, 8. Isso. Dá 18. Então, aqui dá... É 27 menos 45. Então, dá menos 18U mais o B, que é o 15. Mais 15V. Então, daqui, olha, para quaisquer números reais, pares de números reais AB, a gente vai conseguir escrever todos os vetores do plano XY como combinação linear desses vetores U e V da questão. Concordam? Professora, é menos 72, né? Oi? É menos 72, não? Onde? Porque o A é menos 27, É. menos... Menos... Ah, tá certo. Desculpa, eu errei sinal. Isso mesmo. É menos 27 menos 45, né? Isso, Tá certo. Então, aqui dá menos menos 72. 72. Obrigada. Então, a lição aqui foi: qualquer vetor AB do plano pode ser escrito como combinação linear de U e V. Ou seja, a partir de combinações lineares de U e V, a gente consegue obter todos os vetores do plano XY. Ficou claro, pessoal? Ficou. Professor, eu posso falar então, tipo assim, que a combinação linear entre um vetor canônico mais um outro vetor diferente do vetor nulo pode resultar em qualquer outro vetor do mesmo espaço? Se tiver no plano XY, aí a gente tem que considerar que esse segundo vetor não pode ser paralelo ao vetor canônico. De modo geral, dados dois vetores no plano XY, a partir de combinações, se eles não forem paralelos, eles conseguem gerar, através de combinações lineares, todos os vetores do plano. Ok? Entendi, ok. Porque se eles forem paralelos, cai naquele caso que a gente já analisou mais cedo, que a partir de combinações lineares dele, a gente só consegue obter a reta, e não todo o plano. Tá Entendi. bom? Uhum. Ok. Aí aqui na letra, o que é possível concluir é isso que a gente discutiu, tá? Que a partir de combinações lineares desses vetores, a gente consegue obter todos os vetores do plano. Quais são as letras aqui da dúvida? Porque eu tive que diminuir, não sei por que que o trem redimensionou. É A e a C. É B, A e C, né? Tá.
Beleza. A e C. Então, sejam V1, V2, V3, V4 e V5. Então, são 5 vetores em qual Rn? No R3. No R3, porque eles têm 3 componentes. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando. Então, na letra A, V1 pode ser escrito de infinitas formas diferentes, como combinação linear de V1, V2, V3 e V4. Então, aqui na letra A, a gente quer verificar se o V1 pode ser escrito como combinação linear de V2, V3, V4 e de quantas formas? Se puder ser, né? Então, para responder isso, a gente tem que, de novo, substituir as componentes. Então, V1 é 0, 0, 0, é igual a alfa 2, V2, mais alfa 3, V3, mais alfa 4, V4. Então, a gente cai naquela matriz aumentada, que é o V2, V3, V4, barra o V1. A gente tem que resolver esse sistema. Vamos para a calculadora de matriz. Então, aqui é -1, -1, 0, 0, 1, 1 e 0, e 2, 2, 0 e 0. Então, resolvendo aquele sistema, a gente conclui que, olhando aqui para a matriz aumentada, tem pivô na primeira coluna, pivô na segunda coluna e não tem pivô na terceira linha. Então, o alfa 3, o alfa, aqui chamou de alfa 1, alfa 2, alfa 3, é uma variável livre. Eu vou traduzir isso lá para o nosso contexto, peraí. Eu vou copiar aqui, depois eu apago lá. Acho que vai ser melhor eu copiar isso aqui. Isso. Então, escalonando essa matriz aqui, aumentada, a gente obtém essa matriz aqui. Aí, lembrando que as incógnitas são alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Pode falar, Guilherme. Eu vi onde que eu errei nessa questão. Era só para fazer combinação de V2, V3 e V4. Eu coloquei o V5 também. Ah! Porque aí Então dando tá. V5 daria limitado, só que com só o V até o V4 daria infinitos. Entendi. Com V5 dá uma única solução? É isso? Não, colocando o V5 eu achei duas soluções. Ah, tá. Duas? Mas esse É, sistema é linear homogêneo. Ou ele tem infinitas, ou ele tem só uma, né? Não é possível existir só duas, não. mas não daria, por exemplo, para... Como é um vetor nulo, que é o resultante, se eu colocasse os alfas como zero, também não daria uma resposta, não? Sim, sempre dá, porque o vetor, os alfas sendo zero, é a solução trivial. A solução trivial, ela é sempre solução. Aí, pode ser só ela, ou pode ser ela mais uma infinidade de outras, entendeu? Porque eu achei também sendo 1, -1, 1 e 0. Tipo assim, o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Entendi. Então, nesse caso, existiriam infinitas soluções. Se você resolvesse o sistema, iria chegar numa variável livre, certo? Só que, não, na verdade, quando eu resolvi, eu achei Hum. só uma. Só que a Como que foi outra a que matriz aumentada que você obteve? o resultado ficou dos alfas, né? Uhum.
o V1 ele vai ser 1V2 menos Desculpa, eu não 1V3. entendi. O que é para eu fazer aqui? Eu não entendi. Ah, não, é porque eu estou falando o resultado que daria, tipo, a equação final. Então, é o alfa. Alfa o que é isso? É É, isso? o vetor 1, ele vai ser igual a 1V2 menos 1V3 mais 1V4 mais 0V5. Esse aí Então, peraí. seria como se Eu fosse a quero te fazer uma equação. pergunta. Isso aqui é uma equação particular. Mas eu quero saber qual que foi o conjunto solução que você obteve. Porque aqui você já me falou uma solução, que é diferente da trivial. E como é o vetor V1 que a gente está analisando, o sistema vai ser homogêneo. E todo sistema homogêneo, ou ele possui apenas a solução trivial, ou ele possui infinitas soluções, incluindo a trivial. Então, se ele possui essa solução aqui, 1, 1, 1 e 0, que é diferente da trivial, ele possui infinitas outras também. Certo. É porque eu Entendeu? perdi onde que eu fiz a conta aqui. Eu vou ter que Tá. isso, acho de novo. Mas eu Ok. entendi, sim. Tá bom. Então, nesse caso, só para finalizar, então, substituindo o alfa 2, o alfa 3 e o alfa 4 aqui nesta equação daqui, então vai ficar V1 igual a alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4. E aí, para cada valor de alfa 4, a gente admite uma combinação linear. Então, aqui a gente percebeu que, de fato, o V1 pode ser escrito de infinitas formas como combinação linear de V1, de V2, V3 e V4. Então, é verdadeiro. Ok? Ô, professor, eu achei aqui. Oi. Quando eu coloquei aqui agora rapidinho na calculadora a matriz aumentada, né? Que seriam colocar todos os vetores de Você quer V2 dar um até print e colocar aqui para a gente ver? Aí eu colocar aqui. compartilho? Tá. Essa matriz aumentada que eu coloquei. Aí no final, ele deu essa solução aqui, ó. Tá todo mundo vendo aqui na minha tela? A matriz aumentada. Então, é um sistema linear homogêneo que tem 3 equações e 4 incógnitas, ok. E ver se eu Aí ele consigo deu essa ampliar. solução, foi a Isso, aí solução. olha o x3, ele é variável livre, né? Ah, tá, entendi. Se você Verdade. for olhar aqui no sistema, na matriz aumentada, tem pivô na primeira, segunda e quarta coluna. A terceira coluna não tem pivô, que é a variável livre. Tá bom? Entendi. Então, para cada x3 tem uma solução, então tem infinitas soluções. Gente, a nossa aula acabou, né? Acabou. Quer terminar aqui a sua dúvida? A letra C do 7? A Cera, mais uma dúvida, porque quando eu fui fazer, eu estava vendo nas videoaulas que se a gente achar que a determinante da matriz aumentada foi igual a zero, faz ela ser LD. LD. Uhum. Mas eu não entendi o porquê. Eu vi Vou te que tem a ver explicar com a agora, então. inversa. Vou te explicar agora. Espera aí que eu vou copiar esses vetores ali. A C é V1, V2 e V3. Deixa eu copiar aqui. Oh, lerdeza. Então, vamos lá. Tá pequenininho, gente, ou tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar. Então, vamos analisar
o conjunto solução da equação. Então, a gente quer analisar se V1, V2 e V3 é LD ou LI. Então, a gente tem que analisar alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3 é igual ao vetor nulo. Então, a gente tem que analisar o conjunto solução desta equação. Então, vamos substituir o V1. O V1 já contém o vetor nulo, né? Todo conjunto de vetores que contém o vetor nulo é LD ou LI? Vai ser ali. LI. A gente viu aqui, onde que foi? Aqui, ó, essa observação 4. Mas eu vou te explicar com número para ficar para sempre, tá? Para não ter dúvidas. Então, a gente já sabe que é LD, porque como o V1 está aqui dentro, então é LD. Tá bom? Mas vamos analisar o conjunto solução. Então, a gente vai substituir os vetores. O V1 mais alfa2, V2, mais alfa3 vezes o V3, igual ao vetor nulo aqui no R3, que a gente está trabalhando com vetores no R3. Então, na primeira componente, 0 alfa1 menos 1 alfa2 menos 1 alfa3. É igual à primeira componente aqui, que é 0. Segunda componente, 0 alfa1 mais 0 alfa2 mais 1 alfa3 é igual a 0. E terceira componente, 0, 2 mais 2 alfa3 é igual a 0. Então, a gente tem que resolver esse sistema linear. Para resolver esse sistema linear, a gente escalona a matriz aumentada dele. 0, menos 1, 0 e 2, menos 1, 1 e 2, barra 0, 0. Esse sistema linear, ele pode ser escrito como AX igual a 0. Concordam? Uhum. É um sistema linear homogêneo. Sempre que existe, se existe a inversa dessa matriz A, a gente pode multiplicar pela inversa da matriz A à esquerda. E aí a gente vai obter que x é igual. Então, sempre que existe a inversa da matriz A, a gente multiplica aqui e conclui que essa matriz x é apenas a matriz nula. Essa matriz x aqui, olha, é a matriz alfa1, alfa2 e alfa3, que é a matriz dos coeficientes, concordam? Sim. Então, sempre que, quando que existe o determinante, quando que existe a inversa dessa matriz A? Se o determinante é diferente de 0. Isso. Então, sempre que a gente tiver, aqui a gente está trabalhando com 3 vetores no R3, então por isso que a matriz A é quadrada. Então, a gente pode fazer essa análise. Então, sempre que existe a inversa da matriz A, esse sistema vai ter apenas a solução trivial. Se ele possui apenas a solução trivial, a gente cai na definição de vetores LI. Ok? Ok. Se existir infinitas soluções, se não existir inversa da matriz A, então esse sistema possui infinitas soluções. Aí a gente cai na definição de conjunto LD. Então, por isso que aqui, se está pedindo só para verificar se é LD ou LI, calcula o determinante e, pum, responde. Agora, se pedir, se for LD, expresse uma combinação linear, então tem que escalonar e achar as relações entre o alfa1, o alfa2 e o alfa3. Tá bom? Tá certo. Era isso a sua dúvida, Guilherme?
Era isso mesmo, porque eu não falou lá, mas eu não entendi, tipo, a razão, né, que faz isso acontecer. Ah, tá. Então, vou escrever isso daqui. Validei. Pessoal, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? As minhas eram só aquelas mesmo. Ótimo. Professor, em relação a essa matéria, tá tranquilo também. Eu queria ver só uma afirmação aqui que estava no gabarito da avaliação 2 Aham, que eu achei meio diferente aqui do que eu tinha feito. Você pode pode. falar. Ah, eu vou abrir aqui, tá? Só um Abre aí, minutinho. por favor. Peraí. É na questão 3 no caso. Na letra B. Assim, eu fiz a questão normal, tudo mais, encontrei a equação da reta, do plano, o ponto também deu tudo certo. Uhum. E aí tá, né? Aí quando eu fui analisar a relação, né, entre a reta e o plano, ao invés de fazer essa relação que você fez, eu usei o produto escalar, né? Aí deu diferente de zero, então, consequentemente, eles não são ortogonais, então a reta ela intercepta o plano. Foi isso que eu Aham. pensei. Aí eu fiz e deu o mesmo resultado. Só que quando eu fui olhar os gabaritos, eu vi essa afirmativa aí e eu fiquei meio confuso. Porque, tipo assim, tá falando assim, uma vez que os vetores AB e o vetor normal não são. Ah, tá perpendiculares? Agora que eu vi. Ah, é porque eu até mandei lá no grupo. Eu Aham. falei, gente, tinha uma palavrinha errada. Era exatamente isso. Era isso que eu ia falar mesmo, porque Estava aqui tava escrito paralelo. paralelos, né? É. Eu digitei errado, eu errei. Aí quando eu fui corrigir a prova, eu falei, gente, esse meu gabarito é errado. Ah, era isso que eu queria saber, então. Então tá certo. Então tá certíssimo o que Ah. você fez e que bom que você percebeu. Eu fiquei feliz por isso. É que eu ia perguntar isso, que eu fiquei na dúvida, eu fiquei pensando assim. É isso mesmo. Então tá. Gente, obrigada, viu? Semana que vem, então, é o nosso último encontro nesse ano, quarta-feira. Aí amanhã eu já vou mandar o material também para vocês já irem se preparando. Quem está atrasado, corre para estudar, tá bom? Tá certo, professor. Até quarta. Até mais, gente. Pode mandar dúvida no Telegram, como sempre. Tchau, tchau. Valeu, professora. Tchauzinho. Tchau. Valeu, tchau.